A paz do Senhor, meus queridos irmãos que se ligam na programação da TV ADC. A partir de agora, mais um programa Conversa de Obreiro. Conversa de Obreiro que tem como objetivo contar a história dos pastores que fazem e fizeram parte da nossa IEADERN, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui no estado do Rio Grande do Norte. E a gente tem a maior alegria de estar hoje aqui na cidade de São José do Campestre e o nosso entrevistado, claro, um pastor muito querido no nosso estado, e daqui a pouquinho a gente vai apresentar ele, mas antes a gente convida você, claro, a compartilhar o nosso vídeo. Compartilhe aí a nossa live, participe conosco. Esse é um programa feito para você, com você e por você. Você interage com a gente aqui, manda a sua mensagem, o seu depoimento, a sua saudação para o pastor que será o entrevistado de hoje. O entrevistado hoje do nosso programa se chama José Cabral de Araújo. Tem, na verdade, 60 anos de idade, 26 anos de ministério pastoral, pai de 2 filhos, casado com a irmã Sandra e, claro, formado em teologia. E uma observação, ele é formado também, gente, em ótico prático. Ele vai explicar um pouquinho o que é isso aí, talvez você que não compreenda, tá bom? O que é, mas a grande maioria sabe o que é, tá certo? E, na verdade, ele vai contar um pouco aqui da sua história, da sua trajetória como pastor da Assembleia de Deus pela IEADERN aqui no nosso estado. E a gente tem a maior alegria de ser recebido em sua residência pelo pastor José Cabral de Araújo. Pastor, que alegria poder ser recebido pelo senhor aqui na cidade de São José do Campestre. Pai do Senhor. A paz do Senhor para todos da TV ADC. A alegria, a satisfação é toda minha. Glória a Deus. Irmão Jodinaldo, tê-lo aqui conosco nesta tarde, aqui na minha casa. A satisfação é toda minha, viu? Glória a Deus. Olha só, vocês podem participar. Eu já vou aqui no Facebook, ver se tem, na verdade, alguma participação. E durante o programa você, claro, tem a oportunidade de, junto com a gente, poder estar interagindo aí, mandando a sua mensagem. A gente, claro, convida você a participar conosco aqui do nosso Conversa de Obreiro. É sempre uma conversa edificante, claro, para que você, meu amigo, minha amiga, seja edificado através das histórias dos pastores. Talvez você não conheça a história do seu pastor, a trajetória, por onde ele passou. Esse programa tem como objetivo contar um pouco da história deste obreiro que está servindo na obra de Deus. Já está aqui com a gente a nossa querida irmã Odete Silva, irmã Odete que é a nossa querida irmã do nosso pastor, presidente da IEADERN, pastor Martim Alves da Silva. Então daqui a pouquinho a gente, claro, comenta aqui a participação dos nossos irmãos. Irmã Odete, né, pastor? Participando aqui com a gente. Muito bem, a paz do Senhor, irmão Odete. É um prazer para nós. Glória a Deus. Olha só, pastor José Cabral, vamos começar sempre... parece até redundante, vamos começar pelo início, né? Vamos começar de onde o senhor veio, a cidade onde nasceu, que na verdade o pastor não é do estado do Rio Grande do Norte, o pastor é nascido na cidade, gente, olha só, de Rio Largo, fica no estado de Alagoas, né, pastor? Isso. Fala um pouquinho da sua infância ali, daquela cidade onde o senhor nasceu. Os meus pais... Minha mãe era agricultora, ela é falecida, né? Uhum. Meu pai também era ferroviário e ele foi fazer uma obra da rede ferroviária exatamente onde mamãe morava, né? Ela muito jovem, 14 anos, se conheceram e aí casaram-se e eu nasci exatamente nessa cidade de Rio Largo, mais precisamente na localidade chamada Poço da Volta. Olha um sítio à beira do rio Mundaú, que é o maior rio que tem no estado das Alagoas. Sou de lá, dessa localidade. Nasceu num lar evangélico, pastor? Não. Nasceu. Não. Minha família não era evangélica. Uhum. Tinha notícia de um filho, um tio chamado Antônio, mas morava lá para o sul, São Paulo, ele nunca vinha aqui, mas eu ouvia como criança dizer que ele era evangélico. Mas naquela época não chamava evangélico, chamava protestante, né? Uhum. Aí... A família, no caso, não era evangélico, mas era uma família tradicionalmente católica. Católica. Né? E como é que foi a sua infância ali, dentro daquela tradição religiosa? A gente seguia, realmente era católico praticante, toda a minha família. Inclusive, no dia da Sexta-feira da Paixão, eu me lembro muito bem, eu ficava numa fila mais ou menos aí de uns 500 metros, meio quilômetro, para a gente beijar na Sexta-feira da Paixão o Senhor morto. Olha só. Era um vidro, ninguém podia tocar nele naquela imagem, não é?
E a gente fazia com a maior devoção aquilo ali e tudo mais. Tanto eu como meus pais, meus avós, minhas tias, todos eram assim, muito católicos mesmo. E tinha toda uma reverência, né? Isso, toda uma reverência. Quem que era o senhor morto? Quem era o senhor morto? O senhor morto, que ele dizia ser Jesus. Ah, entendi. Chamava o senhor morto porque se referia a Jesus. Então a família realmente tinha essa devoção à igreja e toda essa religiosidade acabava sendo latente também na vida do senhor. Exatamente, refletia. Pastor Cabral, mas como é que se deu o despertamento para o Evangelho? Como é que foi? Alguém falou de Jesus para o senhor? Como é que foi o primeiro contato com o Evangelho de Jesus? O primeiro contato foi assim, como eu já disse, nasci em Rio Largo, Alagoas, papai foi transferido, sofreu um acidente, a profissão dele era guarda-freio, que ele devia ficar em cima daqueles trem de cargas. Eles, como são muito pesados, tem muitos vagões, aí precisa do guarda-freio, que é para ajudar a frear, né, os vagões. E ele sofreu um acidente, não pôde continuar mais na função que ele estava, e foi transferido para Recife, para trabalhar na Regional Nordeste, que estava acabando de ser construída. Isso o senhor tinha quantos anos? Eu tinha 8 anos, mais ou menos, de idade. Viemos morar em Recife, chegamos exatamente em Recife. Eu tenho uma dúvida, mas eu creio que nós chegamos em 70, era até uma cheia, estava vendo em Recife. E aí, quando foi um dia, 3 coisas assim me despertaram para o Evangelho. Quando eu sempre vejo os Gideões, tenho até vontade de pedir a oportunidade. Quando um representante do Gideão está ali falando do trabalho dele, tenho vontade até de pedir a palavra, porque assim, eu fui estudar num colégio, e o diretor daquele colégio, o senhor Marclínio, era o diretor e era crente. E ele levou os Gideões e distribuiu aqueles livrinhos, né, do Novo Testamento. E quando eu comecei a ler aqueles Novos Testamentos, os pecados que eu cometia, quando eu lia, eu passava mal. Olha só. O Espírito Santo começava a trabalhar no meu coração, que eu passava mal, me sentia ruim. Constrangido? Constrangido, me passava mal mesmo, me sentia ruim mesmo. A ponto de às vezes fechar para não continuar a leitura, né? Olha só. E aquilo ficou trabalhando na minha vida, mas não deixava de ler, sempre gostava de estar lendo. E aí depois tinha um colega de classe que ele começou a evangelizar. Irineu, o nome dele. Irineu. E ele falava e insistia tanto que às vezes eu tinha vontade, até quando avistava ele, cortar caminho, porque já sabia que ele era daqueles crentes que... Insistente. Mas quando foi um dia, uma palavra do diácono João Moreira. Por sinal, hoje o filho dele faz parte da família de Sandra, casado com uma cunhada minha. E aí ele, no culto de quarta-feira, eu estava na janela da igreja, eu ia à igreja aqui e acolá, mas não entrava, ficava na janela. E eu me lembro como hoje, quando ele pregou em Isaías 1:18. Vinde e erguei-me, diz o Senhor. Aí mostrando que o Senhor purificaria os pecados, ainda que fosse vermelho como escarlate e tal. E aquela palavra, ela entrou mesmo no meu coração. Trabalhou de uma maneira tal, que aí um dia eu tomei a decisão de aceitar Jesus. E um fato interessante, aqui a relatar com relação a essa questão, que eu fiquei tão convencido que eu fiz um voto a Deus de ser crente. Fez um voto para ser crente? Foi. Aí eu não sabia, chamava promessa. E aí fui numa terça-feira, círculo de oração, lá para a igreja. Só que era um trabalho privativo. Círculo de oração Mocidade lá é um trabalho muito grande em Pernambuco. É lotado, não vai somente jovens, não. É a igreja em peso que vai. Só que é dirigido, lógico, pela Mocidade. E aí, quando eu cheguei lá, como era um trabalho privativo, aí estava fechado. E o porteiro, quando me viu cabeludo, aí disse: o que é que você deseja? Você tinha um cabelão, né? Cabelão. Chamava naquela época Pique Malião. Ele vinha aqui e enrolava aqui atrás um pouco. Era interessante. E aí, quando eu cheguei lá, perguntei a ele, eu quero entrar. Ele disse: não, você veio fazer o que aqui? Eu disse: eu vim ser crente. Ele disse: hoje não é dia de você ser crente. O dia de você ser crente é domingo. Aí foi mesmo que colocar um balde gelado em cima, né, do fogo. Um balde de água fria. Aí eu olhei assim: como é que eu vou fazer para voltar aqui domingo? Eu tenho força para voltar aqui. No outro domingo eu voltei. Eu me lembro que era um culto de Natal, certo? Eu fui de sandália, bem normal, mas bem simples.
fiquei lá no mesmo lugar que eu gostava de ficar na janela. E aí um amigo meu se aproximou de mim, o meu vizinho de frente da minha casa. Aí disse, vamos entrar? Eu disse, vamos. Quando ele disse, vamos entrar. Aí disse, vai tu primeiro. Quando eu entrei, aí eu olhei para trás para ver se ele vinha, ele fez, deu um tchau e deixou eu lá sozinho. Agora foi interessante, porque durante o culto eu não olhava para um lado nem para o outro. Era direto, só concentrado na mensagem. Naquele dia, a quinta pessoa, foram 5 pessoas, a quinta pessoa fui eu e quando eu tomei aquela decisão, né, que eu fui ali à frente, foi como se tivesse tirado um fardo enorme de cima das minhas costas. Eu voltei assim, suave, leve, sabe? Aí foi uma coisa maravilhosa. Glória a Deus por isso. E que experiência tremenda, porque hoje pastor de igreja, mas antes de ser pastor teve que se converter. Essa observação da promessa, do voto é interessante, porque geralmente só se faz voto depois que se conhece. Se conhece, é. Mas antes de se eu conhecer, já havia ali aquela pretensão de cumprir. Exatamente. Não é verdade, pastor? Pastor, antes da gente seguir aqui o nosso programa, olha só, Aldimária Silva, saudades, pastor Cabral, Deus continue te abençoando. Irmã Aldimária, aqui a mensagem para o senhor. Etam Marques, saudades, pastor. Olha só, nossa irmã Iliane Alves, saudades, pastor, também aqui mandando a saudação para o senhor. Nosso irmão Micael Bernardo, saudades, pastor Cabral, que Deus continue abençoando o seu ministério. Tem mais aqui o nosso querido irmão José Hilton acompanhando. E está aumentando aqui a nossa audiência, viu, pastor? A cada minuto que passa, a nossa audiência aqui aumenta e a gente agradece, claro, a sua participação no nosso programa. Continua mandando mensagem, a gente vai, no decorrer do programa, tá passando aqui para o pastor as mensagens, tá certo? Pastor, se converteu ao Evangelho, e aí, há quanto tempo o senhor tomou a decisão de servir a Deus? Há quanto tempo serve ao Senhor? 24 de dezembro de 1976. Né? Lá se vai muito tempo, né? Vai um bocado de tempo. Depois dessa conversão, como é que se deu o encaminhamento dentro da igreja? A forma que o senhor... Na verdade, como é que se deu o despertamento para trabalhar na obra do Senhor? Se envolveu nos departamentos? Como é que aconteceu esse envolvimento dentro da obra de Deus? Ele começa assim com a questão, envolvimento com o próprio grupo de jovens lá, que era muito dinâmico. Mesmo na época havia um... Era dinâmico demais. A gente trabalhava, evangelizava, tinha muitas invasões, a gente evangelizava. Sabe que o forte da Igreja Assembleia de Deus, né, em Pernambuco, é a questão do evangelismo. Ele tem... Todas as igrejas têm... esse horário agora estão todo mundo aí na rua evangelizando e tal. E quando tem uma invasão, aí a gente aumentava mais ainda, intensificava mais. A invasão que o senhor fala é... Terras que estavam desocupadas e as pessoas ocupavam e daqui a pouco faziam barracos lá e formavam uma verdadeira cidade enorme, entendeu? Aquelas pessoas estavam vindo de outras localidades. E a gente ia ali, algumas igrejas foram fundadas através exatamente desse trabalho evangelístico. E aí passamos a dirigir o primeiro culto era um culto chamado Culto Mirim. A lista Mirim, não era uma lista oficial, era de jovens que dirigiam cultos. Como hoje tem ponto de pregação. Isso. A gente dirigia esses cultos. Eu tive o privilégio de dirigir o primeiro. E é muito engajado sempre fui envolvido na questão da evangelização e nos trabalhos, da escola dominical especialmente, a área de ensino. E aí fui chamado para um dia como professor da escola dominical, já professor da escola dominical, e aí ensinava classe de jovens. Tem até um caso assim interessante, que Sandra era minha aluna. Né? Era minha aluna, e aí eu falei namoro a ela sendo... Na época era antiético você... na verdade ainda é antiético você namorar com uma aluna, né? E aí eu disse, olha, eu vou falar namoro a você, agora é assim, nós vamos ficar em oculto, a gente não se encontra em lugar nenhum, mas de verdade, sem encontrar-se em lugar nenhum. 3 meses nós passamos namorando em oculto, assim. Aí quando foi um dia, o pastor João Flórido da Paixão, ele era o superintendente, aqui chama superintendente, é a pessoa que... local mesmo que dirige a escola. Isso. Lá o superintendente só fica na sede, ele é o superintendente de todas as escolas, no estado todinho, Recife e o estado todo. Olha só. Aí quem fica na igreja local é o dirigente da escola dominical. E eu estava ensinando, ele chegou lá e me chamou, disse, eu me lembro como hoje, era a lição sobre
Elias e Eliseu. Eles me chamou, eu fiquei estranho, porque fiquei assim, muito assustado e tal. Quero falar, chamou o dirigente e disse, eu quero falar com o senhor. Eu fui lá e disse, pega a minha capa e siga-me. Aí me botou dentro do carro dele, não me disse para onde ir. E eu, onde é que você não está me levando? Aí chegou lá, era para assumir uma escola dominical, ou seja... Olha só. E naquela época era um negócio fabuloso, porque só quem poderia dirigir era diácono e casado. Eu era solteiro e nem auxiliar de trabalho não era. Meu Deus. Tá envolvido com esse culto mirim, mas nem auxiliar de trabalho era. Começou por aí. Aí depois, com relação já à chamada em si, eu ainda era solteiro, não namorava nem com Sandra ainda, eu tive uma visão. Não foi um sonho, foi uma visão. Eu estava orando e eu via uma cidade. Só que eu estava num lugar alto e via aquela cidade com os telhados. Só os telhados da cidade. Era à noite, mas eu via os telhados perfeitamente, mesmo sendo à noite. E no fundo, lá no fim, eu via uma serra enorme. Olha só. Passou-se. Comecei a namorar com Sandra, veja os planos de Deus. E aí o irmão dela casou-se com uma jovem de lá. E a gente foi para lá. Eu não queria ir, porque eu tinha ido no sertão dos meus pais, onde os pais dos meus pais moravam, e eu achava ruim demais, água salgada. Era uma coisa tremenda. A escassez de água. Eu digo, não vou não, no sertão não vou nada. Só sei que no último instante eu fui. Aí fui para lá no primeiro ano, no segundo, gostei, todo mundo quis voltar no segundo. No segundo ano não havia o pastor Maurício, quem estava dirigindo lá. Então, quando foi no segundo ano que nós fomos, ele já estava construindo o templo, estava somente fazendo o muro na frente do templo, que ela é muito alta. Quem conhece a igreja de Carnaúba dos Dantas, é muito alto o muro. Hoje tem uma escadaria, mas não tinha aquela escadaria, entrava de lado. Aí a gente foi ajudar, né? Viu meus cunhados, vamos ajudar, levar tijolo, barro e tal para fazer. Aí eu disse, pastor Maurício, onde é que o senhor tem aqui uma aguinha para a gente beber? Eles têm ali. Aí, por detrás da janela da igreja. Quando eu peguei a quartinha, que botei a água assim, que levantei os olhos, aí passou o filme. Só que era de dia, né? E lá, na minha visão, era à noite. Eu vi todo o telhado da mesma visão. Meu Deus. Vi a serra chamada Serra do Piauizinho. No fundo, quem vê da igreja vê quase toda a cidade, e no fundo mesmo está a serra. E aí eu me perguntei, o que é que eu venho fazer num lugar desse? Como é que eu ia para lá? Aí Deus providenciou o meio, porque eu fiquei muito contestando, falei para algumas pessoas. Na época eu estava ensinando na STEADEB Cavaleiro, Núcleo Cavaleiro. E aí foi interessante porque, assim, interessante nesse aspecto que eu vou dizer. Um irmão que era professor de grego, ele tinha caído estava fazendo um trabalho, caiu do teto lá e faleceu. Eu à tarde, 4 horas da tarde, trabalhando, me telefonaram dizendo que estava precisando de mim para ensinar grego. Eu digo, mas, pelo amor de Deus. Não, porque você fez grego 1, 2, 3 e 4 no seminário, e o senhor tem, lá é só noção de grego e tal. E eu relutei, mas eles convenceram, eu comecei. Então, eu já tinha falado a eles, ensinava lá, né, no núcleo de Cavaleiro, já tinha falado a respeito dessa visão e tal, que eu tinha ido lá nesse lugar e tal. E eles me chamaram para ficar como diretor do núcleo, né? Eu digo, eu não vou poder ficar. Infelizmente, era o presidente mesmo, o diretor do núcleo. Disse, olha, é por votação, mas tá, todo mundo já está sabendo aqui, eu já conversei com os professores um a um e vai dar certo. Eu estou entregando agora no final do ano, isso era final de ano, era novembro, por aí assim. Eu disse, não, mas eu estou decidido, eu já estou pedindo minha demissão lá da empresa, da Casa Lux Ótica, estou indo para lá. Mas você é maluco, rapaz, você ir para uma cidade que eu nunca ouvi falar, é essa cidade que você disse que tem um monstro chamado Mano do Galo, depois é para lá mesmo que eu vou. Olha só. Aí pedi demissão da empresa e fui morar em Carnaúba dos Dantas, não como obreiro. Montei uma ótica lá, porque eu não tinha como sobreviver, digo, agora deixar o tempo para as coisas acontecerem. Olha só, pastor, são particularidades dessa chamada e a gente vai daqui a pouquinho, claro, entrar já para essa trajetória já de 26 anos, desde 1993, pastor José Cabral, pastorei em tempo integral uma das nossas igrejas aqui do estado, algumas das nossas igrejas, né? E, pastor, antes da gente entrar aqui, já para a história de Carnaúba dos Dantas,
a participação dos nossos irmãos que estão aqui, né? Estão acompanhando, olha só, o nosso querido pastor Alex, tá aqui, ó, estou aqui acompanhando o nosso pastor Cabral, apresentando o seu chamado. Eu acho que aqui o Alex não é o pastor Alex, aqui é o Alex Lima, diácono aqui da Aldeia Campestre, Alex, né? aqui. Vou dar uma saudação aí para o nosso amado. A paz do Senhor, irmão Alex, Deus abençoe. Também aqui, pastor, mandando uma paz do Senhor para o senhor, lá de Caicó, nosso irmão Jean Araújo. Jean, o nosso querido tesoureiro. Desse, né? Deus continue abençoando. Nosso irmão José Hilton, mais uma vez aqui, dizendo muito lindo esse testemunho do pastor José Cabral. Nosso irmão Etan, lá de Jucurutu, está aqui. Nós estamos acompanhando aqui, ó, Etan, Ciedna, eu acho que é Ciedna, né? O Clédina, Micael, Aldimária, Will, Anne, Maria, Clara, Maria Aparecida, Ilana e Brena. A turma está toda assistindo lá, viu, pastor? Tá bom. A paz do Senhor para vocês. Saudades de vocês, viu? Pastor, dando sequência aqui à nossa conversa, 1993, o ano em que Deus, de fato, lhe convoca para aquela tarefa, que não era uma tarefa fácil, mas o Senhor já tinha recebido a revelação de Deus de que seria realmente Carnaúba dos Dantas a primeira missão a ser cumprida ali como obreiro, como pastor de igreja. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa trajetória que começa lá em 1993. Isso, muito bem. Depois que você estava estabelecido já em Carnaúba dos Dantas, então o pastor da época, agora me fugiu a memória, mas era o pastor Maurício. Maurício, mas aí o pastor Maurício só fez concluir, né? Ele concluiu o templo e só fez inaugurar e entregou. Olha só. Certo? E aí quem veio para Carnaúba dos Dantas foi o pastor Edivan, de Mossoró, grande amigo nosso. E aí eu trabalhei com ele vários tempos. Chegou num momento que ele disse que não ia ficar mais lá e que me ia indicar para ser o pastor, assumir o lugar dele. Eu disse, deixa isso para lá. Ele disse, olha, eu ia indicar a Cruzeta, que estava começando, não tinha tempo, estava começando também. Eu digo, olha, eu prefiro, se fosse para mim optar, um lugar onde eu pudesse começar, entendeu? Não fosse uma igreja que tivesse formada, mas pudesse começar. Eu disse, não, mas Cruzeta não tem tempo, eu vou indicar o seu nome. E aí me indicou na convenção. Nesse ínterim, ele estava indo voltando para Mossoró e o pastor, quando eu estive a primeira vez em Carnaúba dos Dantas, era o pastor Maurício, foi quando eu cheguei lá pela primeira vez, ele tinha sido transferido, né? Mas agora estava voltando como supervisor de campo para Acari. E quando o pastor Edivan me indicou, ele disse, eu conheço o rapaz, tem a minha aprovação. Era na época do pastor João Gomes, aí no dia 11, né, de fevereiro de 1993, então ele disse, olha, outra coisa, eu era auxiliar de trabalho, eu disse, não vou lhe consagrar a diácono, não. Era convenção e tinha também, lógico, consagrações, né? Foi a indicação e a consagração no mesmo tempo. Ele disse, eu vou consagrar você logo a presbítero, porque senão o Carnaúba dos Dantas vai ficar uma congregação daqui de Acari. Você, como presbítero, pode resolver ceia, celebrar ceia, casamento, não vai precisar Deus estar lá presente tanto, né? E você vai desenvolver o trabalho lá. Aí assim fez, deu tudo certo, e aí iniciamos o trabalho ali, em nome de Jesus. Quer dizer, não o trabalho em Carnaúba dos Dantas, mas o ministério meu. Pastor Cabral, quando o senhor iniciou ali o seu ministério, houve o culto de posse? O senhor tomou posse lá? Teve posse. Foi em 93, no mês de fevereiro. Foi em fevereiro que o senhor tomou posse. Fevereiro. O senhor lembra, na época, alguns pastores estavam lá presentes? Olha, que hoje continuam aí no ministério? Faz alguns tempos, mas assim... Se recorda de algum o pastor presidente, o pastor presidente do estado não, o pastor supervisor do campo, certo? Os pastores do campo, que era ligado lá, Cruzeta, São José, né? Que mais? Aliás, houve um equívoco, quando o pastor me ofereceu não foi Cruzeta, foi São José, que não tinha templo na época, né? Me lembrei agora, um equívoco. Então, os dos campos, e o pastor Varela, que foi sempre um amigo. Pastor Varela, de lá de Currais Novos.
era um amigão, sempre havia um entrosamento ali, pastor Zé Romão, pastor João de Souza, que já dorme no Senhor, pastor Joaquim Varela, sempre houve a gente era muito unido. Assim, todas as festividades nós estávamos ali presentes para cooperar. Que bênção. É a história do pastor José Cabral, que está sendo contada hoje aqui no Conversa de Obreiro. A gente, claro, sempre lembra você que o Conversa de Obreiro tem como objetivo contar a história dos pastores que fazem parte da nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte. Aqui com a gente, o pastor Cristóvão Alves. Um amigão. Seu Cristóvão, que o senhor tem uma amizade com ele, justamente porque Cristóvão também passou ali por Carnaúba dos Dantas e hoje está ali na Assembleia de Deus em Bento Fernandes. Vou dar um abraço aí pro pastor, né, pastor? Um abraço, pastor Cristóvão. Um abraço, meu amigão. Olha só, pastor, tem aqui mais um irmão acompanhando a gente de Iturama, lá em Minas Gerais, acompanhando aqui, dizendo que o seu testemunho é muito edificante, muito bonito. E diz aqui ele que está gostando de acompanhar um pouquinho da sua história. Pastor, o Carnaúba dos Dantas foi um período de 8 anos, né? E eu queria que o senhor falasse algumas particularidades desse trabalho desenvolvido ali. Sei que a evangelização na zona rural foi, foi algo muito marcante ali na sua gestão pastoral naquela cidade. Carnaúba dos Dantas, nós desenvolvemos um trabalho lá, juntamente com João Crente. Foi o primeiro obreiro de lá, foi o pioneiro, foi quem recebeu todo o impacto, assim, quem desbravou, né, o trabalho lá. Olha só. E ele gostava muito de evangelizar, como gosta ainda. Eu propus, somente eu e ele, evangelizarmos toda a área rural, de bicicleta. Desde Pedro da Ponte, que é lá a divisa com Acari, até a Contrilha, que é na divisa com... E muitos fatos interessantes aconteceram nessas evangelizações. Encontramos muita gente crente em casa, porque aceitava pela televisão. Crente mesmo. Crente conversar, a gente nota, você nota quando você conversa com uma pessoa que ele está crente mesmo. Né? Convicta. Convicta, exatamente. E foi muito interessante. E encontrou também muita resistência, né? Resistência. Uma das vezes a gente chegou na casa de uma senhora, estava evangelizando ela, era essa hora mesmo, assim, à tardezinha, era sempre no domingo à tarde, e eram 2 senhoras. E uma ficou de frente para mim na parede, a gente estava na varanda, e eu evangelizando ela, e ela disse: fulana, vem aqui. Aí quando a outra chegou, eu disse: fica aqui no meu lugar que eu não estou aqui para ouvir besteira não. Aí substituiu pela outra. E eu fiquei assim, aí também resumi logo o que eu tinha a dizer: Deus lhe abençoe, Deus lhe ama, Deus quer lhe salvar. Guarda essa palavra que eu estou lhe dizendo. Olha só, pastor. E outras coisas assim, mas Carnaúba dos Dantas, assim, em termos de... reformamos o templo, né? Cerâmica, alteamos ela, que ela é um pouco baixa, né? E terminamos a casa pastoral que foi iniciada pelo pastor Edivan. Olha só. E assim, a área rural, procuramos, tentamos muitas vezes, dou graças a Deus que hoje tem uma congregação lá na comunidade Ermo. Glória mas a Deus. aquelas comunidades... Inclusive dirigida por... O irmão João Crente, exatamente. Hoje... Eu fiquei feliz, porque quando eu fui comprar um terreno lá, levei até um pastor, que a família toda dele é toda de lá, e quando ele foi comprar o terreno, ele disse: não, aqui a terra é de São Francisco e não pode ser vendida a crente, não. Aí passou o seu tempo hoje, São Francisco parece que abriu uma exceção. Glória a Deus, pastor. Interessante. Pastor Gabriel, o senhor considera Carnaúba dos Dantas como a escola? Realmente foi ali que o senhor teve as grandes lições para o... É porque até... Foi uma escola assim, muito impactante, porque Carnaúba dos Dantas é um centro, né, de romaria. Centro religioso. Religioso. Monte do Galo é conhecido em vários estados, né? E assim, havia um impacto muito forte. Hoje não, graças a Deus, Carnaúba dos Dantas, ela tem muitos crentes, glórias né? a Deus. Tem outra mentalidade, pessoas daquelas famílias tradicionais hoje são crentes, glórias certo? A Deus, entendeu? pastor. E isso foi muito bom. Mudou a realidade de Carnaúba dos Dantas. Pastor, saímos de Carnaúba e vamos para a segunda igreja, Lucrécia, lá no Médio Oeste. O senhor sai de Carnaúba depois de 8 anos e aí assume o segundo trabalho. O que falar aí de Lucrécia, né? Lucrécia, apareceu algumas cidades aí, apareceu Lucrécia. A oportunidade de ir para Lucrécia. Porém, eu não queria ir. Falar a verdade, no início eu resisti. Mas aí passaram-se 2 anos e aí eu fui a Lucrécia, aceitei o convite do pastor João Batista, na época estava lá, certo?
E foi um pai para mim, um pai, Olha só. pai espiritual, pai ministerial, me acolheu. Olha Eu só. fui, assim, prezando mesmo de alguém que pudesse, assim, Dá um apoio. dar um apoio Aham. firme. E aí foi um lugar que Deus me abençoou grandemente também. Que bênção. Grandemente. Que benção. Assim a gente tinha uma influência, não na área, somente na área espiritual, religiosa da igreja, como também das autoridades. Me deu muito bem com o pessoal de lá. E fizemos reforma no templo também. Queria fazer um salão social em cima da igreja. Fizemos ela toda lajeada. Que benção. Reformou. Hoje o pastor José, que está lá, Isso. ele concluiu essa parte do salão social e fez umas coisas lá muito boas, graças a Deus. Mesma intensidade com relação ao evangelismo. Deus me deu uma visão para fazer mini cruzadas, onde os pregadores e cantores e tudo mais, era todo mundo da igreja, gostavam de trabalhar. Envolvia mesmo. Em cada mês tinha numa comunidade uma cruzada evangelística, um carro, uma estrutura de... Só que os pregadores e cantores, tudo, tem um conjunto lá, uma banda que era do mundo, esses meninos se converteram, irmão Ayrton ajudou muito a igreja naquela época, montou uma banda para eles tocarem, querendo eles ficarem na igreja, tudinho, e eles fizeram esse trabalho, foi um trabalho maravilhoso. Lucrécia também tem muitas recordações Glórias a Deus. de Lucrécia. Depois de Lucrécia vem a cidade de Encanto, né? E em Encanto o senhor também teve o privilégio de pastorear aquela igreja, que foi pastoreada por alguns pastores do nosso estado, e o senhor também teve a oportunidade de estar à frente daquele povo. Encanto foi a cidade a igreja que eu passei menos tempo, 2 anos e 7 meses. Fui lá a convite do pastor Martins e ele até determinou, você vai passar entre 2 e 3 anos. A determinação dele. Né? Eu, tá bom, pastor, eu aceito. Aí fui para lá, uma igreja humilde, pessoal muito apegado, assim, simples, uma igreja, assim, trabalhadora também, desenvolvendo os mesmos trabalhos, as mini cruzadas evangelísticas, abrindo trabalho nos sítios. A cidade do Encanto, ela é muito espalhada. A própria cidade é dividida em vários bairros, tudo separado no outro, por serra, uns valezinhos, umas coisas. Aí, É bem dinâmico, né? dinâmico. E também as comunidades, né? Então tem a comunidade, eu gosto de trabalhar em comunidade. Aqui eu já lutei bastante, mas as comunidades aqui são muito restritas e não vejo possibilidade. O único lugar que tem, já tem uma comunidade lá, um pastor amigo nosso, e eu já desenvolve o trabalho. Já desenvolve o trabalho lá, certo? Mas aí que sempre gostei de trabalho assim, no sítio. Olha só. E foram ativados, uns estavam parados, outros nós abrimos, aquela coisa de você passar por dentro de rio, de canoa, para servir os irmãos, a ceia, o culto, aquilo realmente marca a gente. Glórias a Deus, pastor, por tudo isso. Olha só, mais uma participação aqui, o nosso pastor Cristóvão colocou aqui. Pastor Cabral é um patrimônio da Assembleia de Deus. Bondade sua, companheiro. Pastor Cabral é uma bênção, que Deus continue te abençoando, pastor. Demais irmãos que acompanham o nosso vídeo, você, claro, pode compartilhar a nossa live, tá bom? Você compartilha aí. E, claro, depois de compartilhar, você pode rever essa entrevista no nosso canal do YouTube. Você coloca lá, TV ADC, Conversa de Obreiro, e vai estar durante... Hoje à noite mesmo você já encontra disponível, para você ver a hora que você quiser, tá bom? Rever, na verdade, a nossa entrevista. Você que não está vendo agora vai ter a possibilidade de poder acompanhar esse bate-papo aqui com o nosso pastor, pastor José Cabral de Araújo, líder da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui na ADCamp. ADCamp, que significa Assembleia de Deus, em São José do Campestre. Marcelino Vieira foi uma igreja que o senhor teve a oportunidade de construir, de fazer o templo ali. E eu queria que o senhor, claro, vai falar como é que se deu a sua estadia ali, mas em particular a construção do templo, pastor. Marcelino Vieira. Marcelino Vieira, assumi Marcelino Vieira e fazia 10 anos que o pastor Antônio Ferreira estava lá. Olha então, uma responsabilidade em nome de Deus, aumenta a responsabilidade. Né? Obreiro equilibrado, daqueles homens que guardam os padrões mesmo do Evangelho e tal. Mas a primeira necessidade que eu achei em Marcelino Vieira era reformar o templo. Mas os irmãos abraçaram e começaram a vestir a camisa. E aí eu passava pelo templo, um templo de uma certa igreja lá em
em Pau dos Ferros, eu digo, quando eu fizer a igreja lá de Marcelino Vieira, a frente do templo, a fachada vai ser igual a essa. E assim fizemos. A igreja é a sede de Pau dos Ferros ou é uma congregação? Era uma outra igreja. Ah, uma outra igreja, tá certo. Então era meia arcada dos dois lados e a porta no meio. Olha só. E aquelas janelas de vidro, né? Olha aí. E aí começamos. Quem eu dei a ideia, mas quem foi fazer lá foi o pastor Ricardo. Pastor Antônio Ricardo. Antônio Ricardo. E a gente manda a nossa saudação também, pastor da Assembleia de Deus lá em São José. E ele chegou lá, ele mediu assim, fez uma medição, dividiu o meio, disse, pronto, fez um risco do lado do outro, começou a sentar, cavou, assentou, eu digo, rapaz, esse negócio vai dar certo, se ele botar no esquadro, se estiver errado, depois a gente conserta. Quando levantou, tudo no esquadro, tudo a semicircunferência ficou, que parece que ele tinha medido com um esquadrozinho assim, e construímos. Foi muita luta, mas Deus... A igreja abraçou aquela obra? Abraçou. Que bem. E está lá, graças a Deus. Aí partimos para comprar um terreno, 40 por 40. A minha visão era fazer um salão social, a casa pastoral que não tinha, como até hoje não tem, e o templo até aí mesmo, futuramente, para lá, para ficar tudo junto. E atrás ainda sobrava espaço para fazer alojamento, sala, sobrava 40 por 15, depois de fazer essas obras. Aí veio o pastor Cícero, né, Maia, e aí ele, quando eu saí de lá, deixei a base, né, a base da casa pastoral, e ele levantou, né, mas depois foi transferido. E em termos de evangelização, continuou a questão da abrir sempre trabalho nas zonas rurais. Olha só. E hoje, graças a Deus, esse não abri, mas já tinha a congregação do Panati, hoje tem um obreiro lá que não é mais dependente de Marcelino Vieira, ele é ligado tempo integral. Olha. E agora Evandro está numa comunidade que a gente sofreu muito para dar assistência, que era a Vila Ana Henrique, o São Pedro, conhecido por uma dessas duas. Ele hoje tomou posse agora, essa semana, se eu não me engano. Que bem. Foi essa semana. Tomou posse lá, né? Aliás, ele foi para Panati, ele estava lá, né? Mas já tem um obreiro lá integral, né? Tempo integral. Que bem. Pastor, nós estamos aqui quase chegando à nossa reta final do nosso programa. Ainda tem aqui, ainda vamos passar aqui pelas cidades de Jucurutu e vamos chegar até onde nós estamos aqui, em São José do Campestre. São José do Campestre. Tá certo, né? São José do Campestre. Isso mesmo. Correto. Campestre. E a gente vai falar, do finalzinho também tem o nosso quadro, que é Defina em uma Palavra. E a gente, claro, vai dizer o nome de aquele quadro que você já conhece. A gente diz o nome de uma personalidade, de alguma coisa, e o pastor vai definir aí uma palavra, dizer o que representa para ele essa pessoa, tá bom? Mas a gente continua tendo a participação aqui dos nossos irmãos, que acompanham a nossa live aqui, através da nossa TV ADC. Você que de repente acompanha aí o nosso programa, compartilhe o nosso vídeo para que outras pessoas possam ser alcançadas e com certeza edificadas através da nossa conversa de obreiro. Hoje aqui com o nosso pastor, direto aqui de São José do Campestre, a gente conversa, tem a alegria de conversar com o nosso pastor José Cabral. Aí saiu de Marcelino Vieira e veio para o sertão do Seridó, sertão que o senhor já conhecia devido à sua primeira igreja, ser Carnaúba dos Jantos. E aí assume um trabalho que já é conhecido no nosso estado, que é uma igreja antiga, que é a Igreja Assembleia de Deus em Jucurutu. Jucurutu, passei 3 anos e 3 meses. Olha só. O Jucurutu é um encanto, só que encanto é mais, a dimensão geográfica é menor, mas é espalhado. As comunidades são bem habitadas, então procuramos abrir novos trabalhos nessas comunidades, colocar assim obreiros lá para dirigir aqueles trabalhos, né? E Jucurutu, a característica da igreja de Jucurutu, a virtude que entre tantas que eu ressaltaria, o povo trabalha, é trabalhador. Pastor. Lá os crentes brigam para trabalhar. Não é o contrário de alguns lugares que não quero. Lá o povo não é ocioso, não. Lá se chegar e disser assim, olha, eu vou abrir um trabalho lá 30 quilômetros, lá dentro do sítio só é pedra e estrada, seixo e... Eu vou, pastor, e vai e assume mesmo, não fica esse negócio de ir, vai mesmo, assume e trabalha
tem lá algumas comunidades que realmente distante, a Mutamba, que eu não sei se ainda o dirigente ainda está lá, mas foi quem assumiu a direção, né? Está um trabalho belíssimo, está até se iniciando a construção do templo. O Espinheiro já tinha a congregação, mas às vezes ficava aquela coisa assim, vai, não vai, mas o obreiro está indo. Que benção, ali, desenvolvendo o trabalho. Um obreiro, irmão de dele, ele é muito disposto, sabe? Olha só. Ele vai logo à tarde para evangelizar e depois convidar o povo para o culto à noite. Que benção. Então, enfim, todos, e são responsáveis. Pastor Cabral, antes de nós contarmos aqui com o Jucurutu, o senhor teve a oportunidade de ser pastor em algumas regiões diferentes, né? Você viu Seridó, ali o Médio Oeste, volta para o Seridó e aqui hoje já Agreste. Agreste. Né? Há uma diferença de região para região? O povo seridoense é um povo mais... Ele é um povo mais ouvinte da palavra? Qual é as principais diferenças de região para região? As diferenças, elas são culturais, na verdade. Aliás, dentro do próprio Seridó, de cidade para cidade, já muda. Imagina uma região para outra região, né? A cultura do povo, a própria igreja, porque a cultura vai influenciar, lógico, na igreja. A igreja faz parte da cultura do povo, né? Então, cada região dessa tem a sua característica, né? Tem aquela maneira, cada uma tem aquela virtude, a outra já tem outra virtude, pode não ter aquela da mesma igreja. Enfim, há sempre uma diferença. Né? Sempre, nunca é igual, porque são povos diferentes. A maneira de tratar, a maneira, até mesmo, às vezes, com relação às questões da igreja mesmo em si, né? São diferentes. Mas o evangelho sempre avança, independente avança, sim. Sempre tem avançado. Região. Graças a Deus, a igreja do Senhor sempre ela avança no sentido da evangelização, tem crescido. Pode não ter aquele crescimento, assim, uma expansão que chama a atenção. Né? Exatamente, mas sempre cresce, graças a Deus. Glórias a Deus. Pastor, em Jucurutu, o senhor... ali no campo eclesiástico que a gente fazia parte mesmo do campo, a gente observava que o senhor desenvolvia lá o trabalho rural, é um trabalho muito forte ali em Jucurutu, mas é uma característica tua, né? Onde tu chega, tu sente o desejo e a necessidade de expandir o trabalho, não só na zona urbana, mas na zona rural. Isso foi uma coisa que já veio lá de Pernambuco, ou foi uma coisa que o senhor foi acabando recebendo isso mesmo durante a trajetória ministerial como pastor de igreja? Eu diria que uma coisa e outra. Trazer esse pensamento, né, que já vinha comigo, e a ideia de que a igreja deve ocupar todos os espaços, não somente na zona rural, mas também na própria zona urbana. Pronto, aqui nós temos um projeto de cada bairro, medir assim, uma distância mais ou menos de 500 metros, a gente abriu um ponto de pregação ou uma congregação mesmo, certo? A zona rural que eu já disse, já rodei ela por aí, tem uma dificuldade, não tem um número de habitantes também. De habitantes suficiente, porque é muito concentrado aqui na zona urbana, mas, desculpe, mas a gente vai, já que tem essa deficiência, a gente vai partir para a questão aqui da zona urbana. Né? Olha só. E a gente entende que... E eu queria salientar que isso também deu, assim, uma injeção disso aí também. Você sabe que quem trabalha com o pastor Isaac, ele é contaminado com essa coisa aí boa. É verdade. Nosso pastor Isaac, com certeza, deve estar acompanhando aí o nosso programa. Pastor Jucurutu, o senhor deixou ali o seu legado, o seu trabalho ali, desenvolvido ali naquela igreja, naquela cidade, e aí chega a vez da cidade de São José de Campestre. Assumiu o trabalho recentemente aqui, né, pastor? Eu queria que o senhor falasse também sobre a sua chegada e o trabalho que está sendo desenvolvido aqui nesta cidade. O tempo voa, né? Estamos já com 1 ano e 4 meses. Olha aí. Parece que foi ontem, né? São José do Campestre é um novo amor, né? Novo amor. A gente é uma nova região, nunca trabalhei nessa região aqui perto de Natal, certo? Povo bom, povo disposto, né? E a igreja, uma igreja realmente que cuida do obreiro. Né? Graças a Deus. Eu louvo a Deus por causa disso. E aí, é que eu estou dizendo, a gente vai, aqui em termos de evangelização, já foi aberto alguns lugares, né? E para poder fazer essa ocupação, vamos dizer assim,
dos lugares que a igreja deve estar lá. Ainda faltam alguns, mas eu tenho certeza que Deus vai nos dar as condições necessárias para a gente avançar mais, certo? E aquela questão, um que planta, o outro rega, mas o crescimento só quem dá é Deus, né? É verdade, é verdade. Olha só, antes da gente partir aqui para a nossa finalização, nosso quadro, define uma palavra, a gente vai servir aqui o nosso pastor com a água. Enquanto ele toma água aqui, a gente vai, claro, ver a participação de nossos irmãos e a gente vai lá para aquele quadro, pastor, todo especial, que é, na verdade, o Define uma Palavra. O senhor vai definir uma palavra e se quiser ainda dizer mais alguma coisa referente àquilo que nós vamos... A gente diz aqui o nome de alguma pessoa, de algum pastor, ou de alguma cidade, ou de alguma coisa, o senhor define aí em uma palavra, tá bom? Antes de nós continuarmos aqui, o irmão Rômulo Tavares colocou: cheguei aqui, homem de Deus, pastor Cabral, São José do Campestre ganhou um pastor abençoado. Rômulo, né? Rômulo, Deus te abençoe. Rômulo que teve aqui recentemente. Teve recentemente. Que bem. Um jovem obreiro. Glórias a Deus. E a igreja de Curutu é uma igreja que tem obreiros que realmente são capacitados, né? A gente vê ali o Elimeleque, o irmão Wildes, nosso irmão Rômulo, demais obreiros que estão ali, né? A gente poderia citar aqui no irmãos. Irmã Liane, pregadora. Olha só, que bênção, né, pastor? É um celeiro de obreiros, Jucurutu. Tem ali a Minadab também, que é uma bênção de Deus. Isso, exatamente. Tem Genilha. Genilha é multifuncional. Olha, polivalente. Polivalente, exatamente. Que bênção. Pessoal preparado para qualquer coisa que você quiser fazer. Olha só. Pastor, mais uma paz do Senhor aqui, mandando para o senhor. Nosso irmão Miguel Abdias colocou aqui: estamos na audiência aqui em São Gonçalo do Amarante. São Gonçalo. Irmão Miguel Abdias. Deus te abençoe, irmão Miguel. E que Deus continue te abençoando e continue acompanhando aqui a nossa conversa com o nosso pastor José Cabral. Pastor, vamos aqui para a finalização do nosso programa, mas antes, a gente tem o nosso quadro aqui, define uma palavra. Eu digo o nome de alguém aqui, ou de alguma coisa, o senhor define aí em uma palavra. A gente começa, claro, filhos. Filhos são amores, são amigos que nós temos. Olha só. Pastor, define uma palavra, pastor Martim Alves da Silva. Definir pastor Martim Alves é um tanto difícil, mas devido às várias qualidades que ele tem. Mas uma eu quero destacar: prudência. Prudência. Seridó. O que falar do Seridó? Meu início. Seu início. Ministério. Olha só. O início de tudo. Irmã Sandra de Araújo. Companheira, amiga, amante. Olha só. Era uma só, mas... E ela tá ali, viu, gente, na cozinha, viu? Acompanhando tudo, viu? Vamos lá, pastor Raimundo João de Santana. Você me pede para uma palavra, mas eu diria autoridade espiritual. Você aprendeu muito com ele, né? Todos os obreiros. Conhecer a autoridade espiritual que ele tinha. Olha só. E deixa um legado, né? Porque mesmo tendo partido há alguns anos, a memória dele ainda é muito latente aí na vida de muitos obreiros que estão aí atuando, né, pastor? Mais uma pessoa aqui, ó, define uma palavra, pastor João Gomes da Silva. Simplicidade. Simplicidade. Humildade. Olha só. Era aquela pessoa que onde você está, chegava lá, não tinha simplicidade, isso. Em tudo. Define uma palavra, pastor José Cabral. Rio Largo, Alagoas. Rio Largo, Alagoas. É o meu berço. Seu berço. A origem. A origem e a importância de não esquecer dessa origem, né, pastor? De maneira nenhuma. De vez em quando o senhor faz ali aquela parada lá, obrigatória, e volta ali para tá revendo, né, os familiares. Tem coisas que não esqueço de Rio Largo, de maneira nenhuma. Olha só, define uma palavra, pastor Isaac Dias de Souza. É outra pessoa que é meio difícil você definir numa só palavra, mas eu vou dizer duas. Ativista, na expressão mais positiva, ativista. Um visionário. Um visionário. Define uma palavra, pastor, missões. Minha missão. Sua missão. Olha só. Desde quando iniciou, né? A gente percebe que aí...
Define uma palavra, pastor. Essa aqui é interessante. Define uma palavra. Pernambuco. E aí o estado que foi acolhida aí, a sua família foi acolhida por lá, né? Alagoas sou filho por nascimento. Aham. Pernambuco de coração. Olha só, que benção. A penúltima, que tem a última que a gente encerra, e é sempre interessante a última. A penúltima é Assembleia de Deus em São José do Campestre, onde está hoje aqui. Meu desafio. Olha só. E para encerrar, define uma palavra, pastor José Cabral de Araújo. Se defina aí. É interessante que a gente sabe definir melhor os outros do que nós mesmos. Porque quem observa de fora tem mais facilidade de definir, né? Mas eu diria que uma pessoa que sempre está em busca de concluir a missão que Deus me entregou. Já tive muitas oportunidades ou muitos motivos para desistir, mas algo mais forte do que esse sentimento de desistência é essa busca de concluir, fazer como Paulo disse, certo? Acabar a carreira, guardar a fé. E eu acho que é o que mais me define. Respeito. Concluir a minha missão que o Senhor entregou a fazer. Glórias a Deus. E louvamos a Deus por isso, pastor José Cabral. A gente chega ao final do nosso programa aqui agradecendo mais uma vez o nosso querido pastor José Cabral, líder aqui da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em São José do Campestre. A gente vai deixar aqui a última palavra com ele para ele dar os agradecimentos ao pessoal que está acompanhando, não é verdade? Ao pessoal que está ligado aqui no programa desde o início com a gente e alguma observação que ele queira fazer. Mas primeiro a gente quer aqui estar agradecendo ao pastor por nos receber aqui em São José do Campestre. Daqui a pouquinho a gente vai estar participando junto com ele do culto, né, dos jovens, culto de mocidade ali, juntamente com a mocidade desta igreja. Mas a gente, claro, antes de encerrar aqui, a gente vê aqui também a participação da nossa querida Milena, eu acho que é a esposa do nosso irmão Rômulo Tavares, né? Que foram ovelhas ali do nosso pastor José Cabral, tá bom? Então Deus te abençoe, você que acompanha o nosso programa. Você, claro, pode compartilhar esse vídeo, você pode, claro, compartilhar nos grupos de WhatsApp, você pode também acompanhar, você que de repente chegou agora na metade, não tem problema, vai lá no YouTube, aí você coloca Conversa de Obreiro com o pastor José Cabral e lá você encontra. Claro, não daria para contar toda a história desse homem, porque aí precisaríamos de um dia inteiro, talvez até mais, mas aqui ele conta de forma resumida um pouco do seu trajeto, da sua trajetória, porque às vezes a ovelha em si não conhece a trajetória do pastor, não sabe por onde o pastor passou para chegar onde chegou. E às vezes é uma dificuldade, e é importante que a ovelha ela conheça um pouco das lutas, também das glórias, mas principalmente das lutas que esse pastor passou para chegar aonde chegou. Pastor José Cabral, fica aí com a sua palavra de agradecimento. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Glória a Deus. Uma oportunidade, né, que Deus me concede também. Lhe agradecer a gentileza de abrir um espaço na TV ADC para eu contar um pouco da minha história. Eu louvo a Deus pela sua vida, da sua esposa, por esse trabalho que você faz. Ele é muito edificante, é importantíssimo, certo? Eu creio que não seria possível de outra forma, né? E agradecer àqueles que estão nos assistindo, a cada um de vocês. Deus recompensa cada um com bênção dos céus. E dizer que realmente vale a pena servir a Deus, é importantíssimo. Não deixe de servir a Deus, de amar o Senhor, de fazer a sua obra, de permanecer fiel, porque a vitória é daquele que vai até o fim. Lutas, motivos, nós temos de sobra para desistir. Mas lembre-se que há alguém que está com você, que é maior do que tudo, ele fará você um vencedor. Glória Deus lhe abençoe e lhe ajude no nome de Jesus Cristo. Muito obrigado pela entrevista. Tá bom? Programa Conversa de Obreiro agradece mais uma vez ao pastor José Cabral e vocês que ficam aí, que Deus continue abençoando vocês. Claro, Conversa de Obreiro é sempre uma conversa edificante para a sua vida.
Até o próximo programa. Deus abençoe.